Em Efésios, onde nós vemos que Deus é aquele que nos salva do início ao fim, é aquele que começa uma obra em nossas vidas e vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do verso de número 3. Nós estamos caminhando alguns domingos já nesse texto, e esse é um texto que Paulo ele vai do verso 3 até o verso 14, sem nenhum tipo de vírgula, sem nenhum ponto final. É como se Paulo enchesse o seu pulmão de ar e começasse a falar palavra por palavra do que nós lemos aqui. E ele, em cada trecho, ele louva a Deus por sua glória, por sua graça. A versão que eu uso nessa manhã é a NVI, mas você pode acompanhar na sua também. Efésios 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante do Teu Evangelho, e pedimos que Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã. E se há, Senhor, entre nós alguém que ainda não creu no Evangelho, que nessa manhã, Senhor, ouvindo a Tua palavra, essa pessoa venha a crer e venha a ser selada com o Espírito Santo da promessa, o qual o Senhor prometeu derramar sobre toda a carne. É assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós iniciamos esse sermão e hoje nós iremos terminar esse sermão. O tema do meu sermão é o selo do Espírito Santo. Nessa grande frase de Paulo aos Efésios, nós vemos a eleição pelo Pai na eternidade daqueles que Ele desejou salvar, a redenção executada pelo Filho 2000 anos atrás, em lugar daqueles que o Pai escolheu salvar. E na semana passada e hoje nós veremos o selo do Espírito Santo, que confirma e garante a eleição pelo Pai e a redenção pelo Filho na vida dos eleitos de Deus. E se eu pudesse resumir esse sermão em uma palavra, em uma frase, seria: quando os homens ouvem e creem o Evangelho da verdade, eles são selados com o Espírito Santo da promessa, que confirma e garante, confirma que eles pertencem a Deus e garante que eles estarão um dia diante de Deus, ou seja, garante a nossa salvação. No verso 13 nós vemos que o Espírito Santo é aquele que confirma. Quando pecadores como eu e você, quando nós ouvimos
o evangelho verdadeiro, não um falso evangelho, mas o evangelho verdadeiro, nós cremos. Em um momento da nossa história nós ouvimos e cremos o evangelho. Não sei se você lembra o dia que você ouviu e você chegou à fé em Jesus. E talvez isso faz muito tempo, e talvez você vai dizer assim: nossa, mas eu estava numa igreja que não pregava com tanta fidelidade, mas mesmo assim, uma gota do evangelho caiu em mim e eu cheguei à fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele sela no momento em que nós cremos no evangelho verdadeiro. Ele batiza o crente nesse momento. A sequência que nós vemos aqui não é uma sequência de tempo, mas é uma sequência lógica: ouvir e crer e ser selado. E esse Espírito Santo que sela, ele confirma em nós que agora nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus. E nós vimos na semana passada que nós temos que muitas vezes avaliar nossa vida, se realmente somos de Deus, se realmente fomos selados pelo Espírito de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai dizer que o nosso coração, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Então nós não podemos confiar no nosso coração, nós não podemos confiar nas nossas emoções para ter certeza que de fato nós pertencemos a Deus, que de fato o Espírito Santo de Deus selou o nosso coração. Nós precisamos avaliar nossa vida, nosso comportamento, nossos desejos, nosso coração à luz da palavra. E uma das marcas visíveis na vida de alguém que foi selado com o Espírito Santo é o profundo desejo de caminhar com Jesus. É o profundo desejo de agradar a Deus, é o profundo desejo de buscar a Deus, de conhecer a Deus, de desejar. Como terra seca anseia pela água, o coração daquele que foi selado pelo Espírito Santo anseia pela presença de Deus, anseia pelo conhecimento de Deus. Porque homens mortos em seus delitos e pecados não são capazes de desejar a Deus. Homens que estão mortos nos seus pecados, que ainda estão longe de Deus, eles ainda são inimigos de Deus, eles não desejam agradar a Deus e viver uma vida para a glória de Deus. Eles desejam apenas se rebelar contra Deus. Então, se você quer ter certeza que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, olhe para a sua vida, olhe para o desejo do seu coração. Você deseja Jesus mais do que qualquer coisa nessa vida? Eu sei, nós ainda vamos pecar e nós vamos tratar disso nessa manhã, e muitas vezes quando nós pecamos, nós pensamos: será que realmente eu sou de Deus? Será que realmente o Espírito Santo de Deus selou o meu coração? Nós vamos descobrir. Em primeiro lugar, o selo do Espírito Santo confirma, ele confirma que somos de Deus. Paulo aos Romanos vai dizer que o Espírito de Deus testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Ele confirma. Mas ele também garante a nossa salvação. Uma dúvida que muitas vezes nós temos é: nós somos salvos pela graça, mas como ter certeza que nós vamos permanecer salvos? Especialmente nós, alguns de nós que crescemos espiritualmente, nos convertemos num contexto em que a salvação pode ser perdida. Como ter certeza de que podemos permanecer salvos? Será que é possível hoje eu e você termos uma garantia de que nós estaremos um dia diante de Deus e nós veremos a face de Deus sorrindo para nós e Deus dizendo para a gente: entrem, venham para a festa, sejam bem-vindos, servo bom e fiel?
O problema é que nós olhamos para a nossa vida e nós falamos assim: eu não sou servo. Muitas vezes eu não sou servo. Eu quero ser servido por Deus. Às vezes eu até sou um servo, mas eu não sou um servo bom. E às vezes, mesmo sendo um servo bom, eu não sou um servo fiel. Não sei se você já parou para analisar a sua vida, diante de você mesmo, diante do espelho. Lá pelas 10, como diz Estênio Márcios, é pelas 10 da noite que nós vemos o nosso fracasso. No meu caso, o meu fracasso eu vejo toda segunda-feira. Segunda-feira é o pior dia da minha semana, gente. É o pior dia. É o dia em que às vezes eu penso: poxa, será que eu estou sendo fiel? Eu acho que eu não estou sendo fiel. E talvez você tenha essa dúvida: será que eu estou sendo fiel o bastante? E talvez você pense assim: poxa, eu não sei se eu vou chegar diante de Deus quando eu morrer e ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Meus irmãos, isso acontece por causa do pecado. Isso acontece porque nós que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, nós vivemos num mundo quebrado, nós vivemos num mundo manchado pelo pecado, e mais do que isso, nós habitamos um corpo que ainda tem a marca do pecado, vestígios do pecado. É por causa disso. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos libertos da escravidão do pecado, mas ainda nós somos tentados pelo pecado porque nós vivemos num mundo e num corpo em que o pecado ainda está presente. O pecado ainda exerce alguma influência porque ele está presente. Será que é possível viver nessa situação e ainda ter alguma garantia da vida eterna com Deus? Será que podemos ter certeza de que vamos ser recebidos com um sorriso no rosto lá no paraíso, apesar de tantos erros e pecados que nós cometemos, mesmo depois de crentes em Jesus? Meus irmãos, são tantas dúvidas que nós carregamos no coração, que se a gente começar a pensar nessas dúvidas, nós entramos numa crise de fé. A segunda verdade que Efésios 13:14 mostra para nós é que o selo do Espírito Santo garante a nossa salvação. O Espírito Santo de Deus, ele confirma que nós somos de Deus, ele confirma a nossa salvação nesse momento, mas ele também garante a nossa salvação. Ou seja, ele diz assim: o selo do Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, até o dia da redenção, até o dia em que nós deixaremos esse mundo, nós deixaremos o nosso corpo e nós subiremos e estaremos diante de Deus. Até esse dia, o selo do Espírito Santo garante em nós que nós vamos chegar lá. O selo do Espírito Santo é a garantia, a palavra que Paulo usa aqui da ideia de um sinal. Em algumas traduções vai estar penhor. Mas a ideia desse sinal aqui, dessa garantia, é como se fosse um depósito antecipado. Um depósito antecipado. Deixa eu ilustrar. Alguns anos atrás, quando eu fui com minha esposa, nós compramos nosso terreno lá em Araquari, a nossa casa. Nós morávamos em Joinville e vimos no Facebook, na época o Facebook bombava, o anúncio de um terreno numa cidade chamada Araquari, que a gente nunca tinha ouvido falar, mas ficava do lado de Joinville. Então nós entramos no busão, a gente não tinha carro, fomos de busão e fomos até a imobiliária lá perto do loteamento.
Quando nós chegamos lá, conhecemos os terrenos que tinham, nós achamos aquele lugar maravilhoso. Porque é sempre assim, quando não tem nenhuma casa no loteamento, que está recém-lançado o loteamento, é tudo muito lindo. Não sei se você já viu isso. Nossa, é lindo demais, gente. É muito lindo. Hoje, se você entrar no bairro, é uma cidade. E nós escolhemos imóvel e fizemos assim. O corretor disse, olha, vocês precisam de um sinal para garantir a compra. Sem um sinal, nós não damos andamento. Então, nós pegamos um valor que a gente tinha, não lembro agora quanto que era o valor, se era R$1.000, se era 500, R$1.000, e nós demos, depositamos, fizemos o depósito, e esse sinal garantia que nós iríamos comprar. Se nós desistíssemos da compra, nós perderíamos esse sinal. Esse sinal era a comissão do vendedor, ele não ia nos devolver. Nós perderíamos. E é isso que o selo do Espírito Santo é. Ele é um sinal em nós, ele é a garantia que Deus coloca em nós, é o pagamento inicial que Deus coloca em nossa vida, é a porção inicial do Espírito Santo em nossa vida, que garante o todo que nós vamos experimentar na eternidade, garante a nossa salvação. Então, aqueles que ouvem e creem no Evangelho da verdade são selados com o Espírito Santo da promessa. Então recebem a garantia de Deus de que um dia estarão na eternidade com Deus. Ele é a parcela inicial daquilo que nós vamos receber. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22, o apóstolo Paulo diz: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia daquilo que estava por vir, que está por vir. O Espírito Santo em nós é a garantia daquilo que nós ainda vamos experimentar. Essas palavras de Paulo se conectam com as palavras dele em Coríntio, aliás, em Efésios e Coríntios se conectam aqui. São duas igrejas diferentes, são cidades diferentes, mas é a mesma mensagem. Deus, o Espírito Santo, sela o coração dos crentes a fim de garantir aquilo que está por vir. Entretanto, muitas vezes nós podemos olhar para isso, para esse texto, para essa verdade e pensar que ela só se aplica lá no futuro. Mas, olha que interessante, Bernardo Tchô falando sobre isso, mostra que, embora ainda vivamos em um mundo marcado por Gênesis 3, a realidade do mundo restaurado, inaugurada por Jesus, é experimentada de forma concreta pela presença do Espírito Santo em nosso meio. Meus irmãos, isso significa que hoje, aqueles que têm o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, conseguem experimentar em sua vida a realidade, um tracinho da realidade que viveremos lá na eternidade. Podemos dizer que o céu está presente em uma pequena fração em cada crente. E é por isso, meus irmãos, que nós podemos olhar para essa cidade, para a nossa região aqui, Camboriú, Balneário Camboriú, que apesar de ter muitos evangélicos, não é uma cidade em que muitos desses evangélicos são cheios do Espírito Santo. Porque se assim fosse, essas cidades seriam um pedacinho do céu. A nossa casa, quando nós somos crentes, não sei se você já reparou, quando só tem crente na casa morando, é muito melhor do que quando tem pessoas que não são crentes. Ou vai trabalhar numa empresa em que você é o único crente, ou você é um dos poucos crentes, e aí o seu colega coloca o funk no talo, com aquelas palavras feias. Não é legal. Mas quando você está num lugar que você tem um monte de gente que é cheia do Espírito Santo de verdade, aquele lugar se parece com o céu.
aquele lugar. É verdade que vai ter problema, é verdade que às vezes a gente vai ter algumas desavenças, que a gente vai, ter dificuldade, porque nós ainda somos pecadores, mas é muito melhor. O selo do Espírito Santo em nós não é uma ideia filosófica, não é uma ideia que nós não conseguimos entender. O selo do Espírito Santo é Deus em nós, é Cristo em nós. Aqueles que recebem o selo de Deus se tornam morada de Deus na terra. Deus não habita mais num templo. Deus não habita no prédio. Deus habita no coração daqueles que ouvem e creem no Evangelho da verdade. E esse selo do Espírito Santo, essa é a herança de Deus em nós, nos qualifica para viver a eternidade com Deus no céu. Nós temos um pouquinho do céu em nós. E quanto tempo vai durar o selo do Espírito Santo em nós? Será que nós podemos perder o selo do Espírito Santo? Será que Deus pode mudar de ideia se nós não atingirmos o desempenho que nós precisamos desempenhar em nossa fé, em nossa devoção? Não, meus irmãos. O selo do Espírito Santo vai durar até o dia da redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O selo do Espírito Santo nos preserva e nos mantém seguros até o dia da redenção. É interessante perceber que a redenção que Paulo coloca aqui no verso 14, ela é diferente do verso 7. Em que sentido? No verso 7, a redenção fala sobre perdão de pecados. E aqui a redenção se refere a sermos propriedade de Deus. Não são duas redenções, mas são duas etapas da redenção. Lembra que eu comentei com os irmãos algumas vezes? Nós vivemos no já e ainda não. É o já e ainda não. Nós já fomos redimidos dos nossos pecados, perdoados dos nossos pecados, mas nós ainda pecamos. Mesmo quando nós somos velhos de igreja, mesmo quando nós somos pastores, nós também pecamos. Mas haverá um dia, o dia da redenção, em que nós nunca mais pecaremos. Na primeira etapa da redenção, nós somos libertos da culpa e do castigo do pecado. Nós somos libertos do poder do pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Mas nós ainda vivemos no mundo caído e quebrado, então nós pecamos, o pecado está perto de nós. Mas haverá um dia, e há de chegar esse dia, em que nós seremos finalmente livres da presença do pecado. Haverá um dia em que nós não sofreremos mais a tentação, porque estaremos na presença do próprio Deus e o pecado não existirá mais. Haverá um dia, meus irmãos, que nós nunca mais vamos pecar. Haverá um dia em que nós não precisaremos confessar nossos pecados, porque nós não teremos mais pecados. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos a parcela inicial de Deus em nós, o Espírito Santo em nós, que garante que nós vamos chegar lá. Quem garante a Deus que somos seus não é a nossa emoção, não é o fato de nos emocionar, não é a nossa fidelidade. Quem garante a Deus que nós somos de Deus é o próprio selo de Deus em nós, é o próprio Deus em nós. Ele garante. E é por isso que Paulo termina essa longa frase de louvor com o terceiro louvor. É a terceira vez que ele glorifica a Deus. O selo do Espírito Santo confirma que somos de Deus e garante a nossa salvação para a nossa glória, para o nosso louvor, porque nós somos bons e suficientes? Não. Para o louvor de Deus somente, só lhe deu glória. Meus irmãos, Deus, o Pai, nos escolheu antes da fundação do mundo. E a fim de redimir os seus eleitos, o Pai enviou o seu Filho amado. Ele veio, habitou entre nós, viveu e morreu para pagar o preço dos nossos pecados. E ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, deixando claro que Deus, o Pai, aceitou o seu sacrifício.
Antes de subir aos céus, o nosso Senhor Jesus esteve diante de 500 pessoas que testemunharam a sua ressurreição. E 10 dias após a sua ascensão, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo sobre aqueles que aguardavam no cenáculo. Deus cumpriu sua promessa de derramar o Espírito Santo, o qual procede do Pai e do Filho. A eleição pelo Pai, a redenção pelo Filho são confirmadas e garantidas pelo selo do Espírito Santo naqueles que ouvem e creem no Evangelho da verdade. Meus irmãos, a nossa vida muda à medida que nós compreendemos esse Evangelho. Nós mudamos à medida que entendemos as implicações do Evangelho. Receber e entender a obra do Espírito Santo, ao nos selar para o dia da redenção, transforma a nossa vida. A garantia de que o Espírito Santo está em nós e nos conduzirá até o final, até o dia da redenção, nos liberta do desespero quando nós pecamos. Saber que Deus é quem garante a nossa salvação nos liberta do desespero quando nós pecamos. Porque a questão, meus irmãos, não é se nós vamos pecar quando sairmos por essas portas. A questão é quando nós vamos pecar. Nós sabemos que o pecado é uma ofensa contra Deus. O pecado, meus irmãos, é algo muito sério. Ele é o motivo que fez com que Jesus morresse. Jesus precisou morrer pelos meus e pelos seus pecados. E crentes ainda pecam contra Deus. Mas aqueles que ouvem e creem no Evangelho da verdade recebem o selo do Espírito Santo da promessa. E é esse selo que garante a eleição pelo Pai e a redenção pelo Filho e a nossa salvação. E essa verdade, meus irmãos, é digna de confiança. É por causa disso que mesmo quando nós pecamos, nós não precisamos nos desesperar, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Entretanto, meus irmãos, o selo do Espírito Santo não é uma desculpa para permanecermos no pecado. O selo do Espírito Santo não é uma desculpa. Veja o que Paulo diz em Efésios 4. É um trecho longo, se você quiser acompanhar comigo. Efésios 4, verso 17 em diante. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as próprias mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra que cause destruição saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade.
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Como eu disse antes, o Espírito Santo em nós não nos impede de pecar. Ter o selo do Espírito Santo não impede de pecar. Mas ter o selo do Espírito Santo nos impede de viver no pecado. Nós somos chamados a não entristecer o Espírito de Deus. E como que nós fazemos isso? Vivendo para a glória de Deus, nos livrando do pecado e amando uns aos outros, como Deus nos amou e nos perdoou em Cristo. Saber que nós também fomos selados com o Espírito Santo da promessa, nos liberta de vivermos uma vida de barganha com Deus. Eu mesmo já barganhei com Deus, tentando ganhar seu amor, sua aprovação, com base no meu desempenho religioso. Eu orava mais vezes por dia, eu lia a Bíblia com muito mais intensidade e eu jejuava, meus irmãos, a fim de ser aprovado por Deus, ganhar o amor de Deus, ganhar a aceitação de Deus. Mas o selo do Espírito Santo é a garantia de que nós já somos de Deus, já somos aprovados por Deus, já somos aceitos por Deus. Nada do que nós fizermos muda essa situação. Por quê? Porque o selo do Espírito Santo garante a nossa salvação. Nós devemos orar, nós devemos ler a Bíblia, nós devemos inclusive jejuar, porque essas disciplinas elas nos aproximam de Deus. Mas não precisamos fazer isso para que Ele nos aceite. Aqueles que receberam o selo do Espírito Santo foram eleitos pelo Pai antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Foram redimidos pelo Filho e agora recebem o selo que lhes garante a eternidade com Deus. Tudo que nós fazemos nessa vida, meus irmãos, deve ser em resposta à obra de Deus em nós. Além disso, o selo do Espírito Santo nos sustenta em dias difíceis. Alguns acreditam que ter o Espírito Santo é uma garantia de saúde perpétua, né? Ou de prosperidade infinita. A verdade, meus irmãos, é que a única coisa que nos sustenta quando o dia mau chegar na nossa casa é o selo do Espírito Santo. Nós não sabemos qual vai ser o dia que a notícia má vai chegar em nossa casa. Nós não sabemos o dia que nós vamos perder alguém. Nós não sabemos o dia que nós vamos perder um trabalho. Nós não sabemos o dia em que nós vamos receber uma notícia de um câncer. Nós não sabemos. Mas o selo do Espírito Santo nos sustenta nesses dias. O selo do Espírito Santo é a única garantia de que nós estaremos com Deus na eternidade. É interessante que quando você olha para John Piper, o John Piper é aquele pastor que todo mundo ama. Eu não conheço ninguém que não gosta do John Piper. E ele já está passando dos seus 70 anos, e é muito interessante o que ele diz quando ele fala sobre isso, ele prega esse sermão. Ele diz que quanto mais perto ele chega da morte, mais ele se agarra nessa verdade, meus irmãos. Quanto mais ele chega perto da morte, porque ele está quase morrendo. Quanto mais, os mais velhos estão mais perto da morte. Os mais novos, teoricamente não. Mas quanto mais velho ele fica, mais ele se agarra na verdade de que o Espírito Santo garante a salvação. Ele diz que muitas vezes pensamos que na velhice nós seremos mais firmes do que nós somos hoje. Já parou para pensar? Às vezes você pensa assim, não, quando eu ficar mais velho, eu vou ser um cara tão santo, que quase eu não vou pecar. Eu vou ser uma pessoa que não tem nenhuma dúvida de que estará com Deus no céu. Eu tinha essa ilusão. Eu pensava, nossa, quando eu ficar velho vai ser assim. Mas na verdade, nem sempre isso acontece. Mas Jesus permanece o mesmo. E o selo do Espírito Santo não é apagado com o passar do tempo. Por fim, meus irmãos, o selo do Espírito Santo nos conduz a viver uma vida com os olhos também na eternidade. Mark Dever tem uma frase que eu
São várias frases, eu quero ler para vocês, que eu compartilhei essa semana, mas eu não poderia deixar de encaixá-la aqui, porque ela é muito boa. Diz assim: Jesus ensinou seus discípulos a viver não em vista do dia de hoje ou de amanhã, mas da eternidade. Tentamos ajudar o próximo a seguir Jesus, exercer uma boa influência espiritual de forma deliberada. Oramos pedindo que o Evangelho tenha influência, anunciamos as palavras de Deus e fazemos tudo isso em função do último dia. Sim, podemos até ver algum fruto agora, mas o objetivo é sempre apresentar pessoas maduras em Cristo naquele dia. É o Espírito Santo que nos sustenta e que nos ajuda a plantarmos igrejas, a falar de Jesus no trabalho para aquelas pessoas que você fala assim: nossa, será que ela vai crer? Não é nosso trabalho convencer, do Espírito Santo. E Deus nos sustenta quando nós olhamos para o último dia. Concluindo, meus irmãos, a sequência de Efésios 1, 13 e 14 não é temporal, é lógica. Os que ouvem e creem no Evangelho da verdade são selados com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo da promessa confirma que somos de Deus e garante que nós estaremos com Deus quando tudo isso acabar. Do início ao fim, a obra da redenção é uma obra feita pela Trindade. E é por isso que o louvor deve ser dado a Deus somente. É o Pai quem escolhe aqueles que Ele quer salvar. É o Filho que morre no lugar dos eleitos. E é o Espírito Santo que completa a obra da redenção e aplica ela nos eleitos. Toda a glória a Deus somente. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Senhor, que essas verdades estejam gravadas em nosso coração. E que, apesar de todas as dúvidas que ainda nós temos, e dúvidas às vezes que nós nunca deixaremos de ter, que nós nunca venhamos a duvidar do Teu amor e da Tua palavra, porque Teu amor é leal e a Tua palavra permanece para sempre. E se a Tua palavra nos diz que o selo do Espírito Santo confirma e garante a nossa salvação, nós cremos nisso. Nos ajude, Senhor, a viver dessa forma, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos encerrar o nosso culto, nós vamos orar pelo